Conversa franca de hoje com o gerente agrícola da Cooperativa Vinícola Aurora, o Maurício Bonafé. Olá, Maurício. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os espectadores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a produção e colheita de uvas realizada por cooperativas no Brasil. A Aurora é uma delas, é uma gigante, produz excelentes vinhos e espumantes e tem aí rótulos premiados, inclusive internacionalmente. É um dos grandes nomes aí da nossa vitivinicultura. Eu pediria a você primeiro para contar um pouquinho da história da Aurora. Muito bem, Otávio. A Aurora ela já tem 94 anos de história. Agora, em fevereiro de 2026, então vai fazer 95 anos de história, né? Fundadas aí por imigrantes italianos, basicamente, onde tinham a sua necessidade a comercialização dos produtos oriundos da atividade vitivinícola, né? Então, no início se juntavam muitos produtos que eram produzidos na agricultura, no caso vinhos, principalmente, né? E buscava se vender. Com o passar do tempo, então, esse processo foi tomando corpo e hoje a cooperativa ela já possui, então, 1.100 associados, ao redor de 3.000 hectares de área plantada de vinhedos, certo? Então, quando a gente compara a viticultura com a soja, obviamente que em proporções ela é muito menor, né? Para nós aqui, 3.000 hectares é um grande volume e são ao redor de 1.100 famílias. E se a gente fizer uma conta, são menos de 3 hectares por família, onde eles tiram a subsistência desse negócio, né? E a cooperativa hoje ela produz na casa de 70 a 75 milhões de quilos de uvas durante a safra, certo? Uma safra normal, uma safra média da cooperativa, que corresponde na casa de 10 a 12% das uvas produzidas aqui no estado, né? E basicamente esse volume de uva ele é destinado então para a produção de sucos, de vinhos, vinhos de mesa, espumantes, coolers, enfim, uma gama enorme de rótulos aí que a cooperativa possui. Tudo que vocês produzem vem dos parreirais que têm os cooperados de vocês, ou vocês acabam trazendo alguma uva de fora às vezes, porque algumas varietais nós não temos aqui ou não temos um terroir bom que elas se adaptam muito bem. Você pode responder a minha pergunta? Claro, Otávio, perfeito. Hoje nós temos 56, 57, na verdade, variedades. Esse ano entrou uma variedade nova, né? Então, 57 variedades em produção aqui na nossa região. Basicamente, a gente tenta explorar o máximo possível do terroir da nossa região aqui, né? Então, praticamente hoje, nós estamos com uma produção muito forte de espumantes, de vinhos tintos e brancos, e o suco é o carro-chefe da cooperativa, né? Então, hoje nós não temos um trabalho onde se busca uvas de fora dos associados, certo? Ou de outras regiões que o associado tem a sua produção. Então, basicamente, todos os produtos são produzidos oriundos da nossa região de atuação aqui, que se limita à Serra Gaúcha, e dos nossos associados. E a gente mostrou uma reportagem, inclusive, de um espumante premiado aí, mas nós temos muitos espumantes premiados no Brasil. O nosso vinho tinto começa a ser premiado lá fora também, o espumante nosso também. Vocês têm muitos espumantes premiados. E não é por acaso que essa região de Bento Gonçalves aí, Vale dos Vinhedos e a região onde vocês estão, ela se consagrou e vai se consagrando como grande produtora de espumantes, porque a uva que sai daí, ela tem, o terroir favorece mais para a produção de espumantes do que de vinhos tintos. Nos vinhos tintos a gente tem crescido muito aí no Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, aqui em São Paulo, na região da Mantiqueira aqui, temos bons vinhos aí sendo premiados, inclusive. Essas características ajudaram a classificar o espumante brasileiro como um dos melhores do mundo. Muita gente ainda fica falando em champanhe francesa, em italiano, enfim. Mas o nosso espumante é de excelente qualidade. E muito se deve a isso aí, ao terroir e às variedades cultivadas. E, sem dúvida alguma, a Moscatel é um show à parte. Com certeza, Otávio. Nós temos aqui um local muito propício à produção dessas uvas aí destinadas basicamente à produção de espumantes, né? Seja eles moscatéis ou seja eles brut, né? E aí, na nossa região, inclusive, nós temos aqui na região, na cidade de Pinto Bandeira, uma denominação de origem, né, que dá destaque aos espumantes desta região. Então, quer dizer, foram feitos estudos e mostrou-se então que sim, o terroir
é um dos melhores terroirs do Brasil para a produção dos espumantes, né? Obviamente que temos aqui muita produção de vinhos, tanto brancos quanto tintos, né? Cada um com o seu terroir, cada um com a sua finalidade, o seu paladar, o gosto de cada consumidor, né? Vocês assinam Cooperativa Vinícola Aurora. Existem muitas outras cooperativas que produzem também uvas para a produção de vinho? Sim, nós temos algumas cooperativas aqui que são daqui da região mesmo, né? Aqui Garibaldi, Flores da Cunha, enfim, Farroupilha, várias outras cooperativas que estão inclusive numa faixa etária, digamos assim, muito próxima da Vinícola Aurora, né? Até por questão da sua fundação, das suas necessidades, que remetem muito parecido com a cooperativa. Mas temos sim outras cooperativas que produzem ótimos produtos, né? Na mesma linha que a Vinícola Aurora. E a produção de vinhos e espumantes hoje ela é totalmente automatizada e vocês, eu me lembro numa época aí, não muito recente, mas já há pouco tempo, tiveram que fazer grandes investimentos para a troca de todos os equipamentos, os tanques de aço inoxidável. É assim que se produzem hoje todos os vinhos. E aí depois o que você obtém como produto final vai da qualidade da uva, do terroir onde a uva foi plantada e viveu, que aí influi clima e terra e outras coisas, e também a questão da possibilidade de envelhecimento ou não. Esse é o grande segredo que tem feito o vinho brasileiro acelerar muito rápido nos últimos tempos. Vinhos e espumantes, claro. Com certeza, Otávio, você aprendeu muito nesses últimos anos aí a produzir ótimos produtos, né? Então, aquilo que você falou anteriormente, que hoje os rótulos assim, porque é vinho francês, ou é vinho italiano, ou é espumante daqui, de lá. Hoje, tranquilamente, com os nossos terroirs existentes aqui nas nossas regiões de produção, seja ela Brasil ou Estado aqui do Sul, nós conseguimos competir de forma equiparada com outras regiões e produtoras no mundo, né? Claro que, obviamente, a região do Brasil é muito mais nova quando comparado com regiões de fora, mas os investimentos que vieram para a nossa cadeia de produção, elas fizeram total diferença. E investimento, quando a gente fala, desde o produtor, né? Desde a origem da matéria-prima, com as castas específicas para a nossa região, com os manejos específicos para a nossa região, onde a gente vem aprendendo ano a ano a trabalhar dentro das nossas regiões de produção e ser mais assertivo junto com o associado na sua área de produção, certo? Investimentos também na questão de maquinário, né? Não só de pesquisa, mas na questão de maquinário, onde torna o trabalho mais fácil, onde o associado consegue se dedicar mais tempo ali à questão de outros processos dentro do meio para conseguir produzir uma fruta de excelente qualidade, né? A parte de organização na colheita, né? Então, o acompanhamento da equipe técnica que nós temos aqui na cooperativa para ajudar o produtor no melhor momento de startar a colheita, de dar início a essa colheita dele. As questões de previsão climática, né? Como muito bem conversado anteriormente em uma reportagem onde a gente viu que cada vez mais assertivo estão as previsões climáticas. Então, para nós isso é fundamental importância, porque a nível de campo a gente consegue então traçar estratégias de manejo, né, prevendo as questões climáticas, né, prevendo o ano, prevendo, enfim, a qualidade da matéria-prima que a gente quer. E a nível de indústria não é diferente, né? Todo investimento que é feito com o passar dos anos, com certeza vem melhorando cada vez mais a questão qualitativa dessa matéria-prima que é utilizada e chega ao nosso consumidor com excelentes produtos, né? Bom, você está falando aqui com um grande apreciador de vinhos e espumantes, né? Um bebedor diário de vinho, né? E que aprecia também muitos produtos de vocês e o trabalho que vocês e outras vinícolas do Sul e do Brasil, inclusive de outras regiões, vêm fazendo no sentido de qualificar o nosso vinho e desmistificar essa pecha que muita gente ainda faz quando olha para um rótulo de um vinho brasileiro. Porque desde os vinhos mais básicos, os vinhos de mesa, muita gente olha torto para vinho de mesa, e vinho de mesa é o vinho mais produzido em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo e o mais consumido. Quando você vai para as varietais, já começa uma outra história. E os produtos de vocês são excelentes e eu gosto muito. Agora, fica aqui uma questão interessante para a gente terminar. Você citou aí a conversa que eu tive aqui com a nossa Patrícia Cassoli, a nossa
meteorologista, você estava acompanhando e você viu aí, e eu citei, as previsões climáticas são fundamentais. E, como tudo na vida, o que é bom para uns nem sempre é bom para outros, ou seja, não é bom para todos. E esse clima seco que vem, essa mudança climática de clima seco tem beneficiado muito a uva e parece que vem aí uma boa colheita com um bom Brix e aí vem uma boa safra de vinho. Adianta isso para a gente aí, porque até o Márcio Campos aí, o nosso apresentador do Jornal Terra Viva e repórter da Band, já está entrando nesse caminho do vinho também. Não sei por que nós, jornalistas, temos uma mania de apreciar vinho e querer entender de vinho. A gente gosta mesmo é de beber e apreciar um bom vinho. Mas vem aí uma boa safra e foi o clima que ajudou? Perfeito, Otávio. Isso é muito importante. A gente agradece muito pelos elogios aí feitos aos produtos da cooperativa e agradece a vocês por estarem, então, promovendo a viticultura, promovendo o consumo de vinhos do nosso país, né? Então, só fazendo um gancho à sua fala, de fato, né, tem muito ainda situações que, eu gosto de vinho importado, isso e aquilo, às vezes muito mais status, né? Mas no momento que o consumidor ele consegue enxergar a qualidade do nosso produto, feito aqui no Brasil, feito na Serra Gaúcha, enfim, feito pela maioria das vinícolas produtoras aqui da região, ele se surpreende. E não é por nada que muitos estão trocando os vinhos importados por vinhos aqui da região. Como falado, tem evoluído muito e isso aparece depois na taça no fim lá, né? Falando um pouco na questão da safra, sim, foi uma safra excepcional para nós aqui, uma safra muito boa. Nós aqui na região da Serra Gaúcha, basicamente, finalizamos a safra no seu total aqui, tá? Nós iniciamos a safra, ela foi um pouco mais precoce do que o normal esse ano, ela começou um pouco mais cedo, né? Então, normalmente, aí a gente sempre inicia a safra no início de janeiro, por aí. Esse ano nós iniciamos ela até um pouco antes do Natal. Então, tranquilamente, aí, os seus 10 dias antes do período normal de colheita, né? E, consequentemente, é isso, terminamos ela um pouco antes também, né? Ali, basicamente, na primeira quinzena de março, a gente finalizou, então, todos os processos de safra. Foi o que aconteceu na maioria das situações aí dos produtores aqui da região da Serra Gaúcha, né? Quanto à questão qualitativa, sim, de fato, no momento que, para algumas culturas, a falta de água, né, ela traz prejuízos gigantes, para nós aqui, a falta de água, óbvio que dentro de um volume medido, né, não é falta de água ao extremo, ela fica muito bom. A qualidade da uva ela fica muito melhor do que em anos com excedente, né, com excesso de volumes de chuva aqui. É o momento que nós estamos vivendo aqui agora, então uma época mais seca, certo? Então nós tivemos sim produtos colhidos aí nos meses de janeiro, fevereiro e março de excepcional qualidade, tanto para a produção de sucos que nós temos aqui, certo? Quanto para a produção de espumantes e vinhos aqui na nossa região. Muito legal. Obrigado aí pela sua participação, pela conversa. E deixa eu dar um cutucãozinho aqui, porque eu gosto de dar um cutucão sempre. O governo só podia ajudar melhor, né? Porque a taxação em cima dos vinhos é muito alta no Brasil. Isso dificulta o aumento do consumo dessa bebida que é de excelente qualidade. E olha, se você é alérgico a álcool, ou não bebe álcool por questões religiosas ou qualquer coisa, beba o nosso suco de uva que faz tão bem para o coração quanto o vinho. E que o governo aí e órgãos de taxações entendam que o vinho é uma bebida saudável e que precisa de incentivos para que o brasileiro melhore ainda mais o seu consumo anual, a sua quantidade de taças, garrafas ou litros por ano. Fica aqui o nosso pedido, mais uma vez, que é uma coisa que a gente sempre pede. Às vezes o produto estrangeiro, que tem uma qualidade muito ruim e muito inferior, chega aqui com benefícios de acordos bilaterais internacionais e vai à venda no mercado por um preço... o sujeito olha e fala, mas por que o vinho brasileiro custa tão caro? E esse que veio lá... Amigo, é porque tem acordo internacional que privilegia. E, às vezes, tem cada porcaria aí no mercado que você nem imagina e você compra só porque o rótulo está lá. Veio de tal lugar, veio de tal lugar, veio de tal lugar. Aprenda a conhecer e a apreciar os nossos vinhos e espumantes brasileiros e o nosso suco de uva também. Com certeza, com certeza. Muito bom, importantíssimo, né, que toda a cadeia ela consiga ter essa visão, né, Otávio? Que a gente comece, então, a olhar para dentro de casa, olhar para o nosso Brasil e tentar desfrutar e aproveitar dos produtos que são produzidos aqui. Porque, como dito antes, né, a qualidade ela tem melhorado bastante, certo? E nós estamos mostrando isso para o consumidor final. Né? Tanto é que a nossa região é um polo turístico muito grande também, e quem vem para cá e conhece a nossa região e conhece os produtos que são produzidos aqui, fica fascinado.
fascinado e começa a consumir de fato, porque são produtos de excelente qualidade e muitas vezes melhores do que os importados que temos aí no mercado. Mas enfim, fica a dica para quem quiser visitar, para quem quiser vir aqui para nossa região, sempre é muito bem-vindo. Ok, então. E eu que já fui muitas vezes aí na sua região, às vezes a gente se depara com marcas, rótulos e produtos que não chegam ao grande mercado, que são produzidos em pequenas quantidades e que são de excelente qualidade também e produtos diferentes. Portanto, vale aguçar a curiosidade numa ida às regiões produtoras de uvas vitiviníferas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, que hoje já engorda esse calendário aí, esse cardápio aí e outras regiões do Brasil. Muito obrigado e deixa o endereço de internet de vocês para quem quiser saber mais sobre a Cooperativa Vinícola Aurora. Perfeito, Flávio, nós que agradecemos. Quem tiver interesse, então, em visitar a cooperativa, ao menos para tentar entender um pouco da história e buscar o primeiro contato, www.cooperativaviniculaAurora.com.br. Entra no site da cooperativa, lá nós temos o e-commerce também. Quem quiser comprar alguns produtos, a gente encaminha depois, então, por correio, enfim, né? Para começar a ser apreciador também dos produtos da cooperativa. Legal, Maurício Bonafé. Ótima semana para você que está só começando e até breve, amigo. Tchau. Igualmente. Um abraço.